A paz do Senhor, meu nome é Adriana e eu sou professora da classe de pré-adolescente, 11 e 12 anos aqui do Templo Central. E hoje viemos dar a lição de hoje, que é a lição de número 3. Estamos estudando nesse trimestre, sobre dons espirituais e fruto do Espírito. Então, durante todo esse trimestre, esse vai ser o tema que vamos estar conversando com vocês todos os domingos. Na lição da semana passada, nós estudamos sobre o dom da palavra de sabedoria. E hoje, nós vamos estar estudando sobre o dom da palavra da ciência. E o nosso texto, nossa lição, se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 8. Talvez você esteja olhando essa foto aqui, o menino na aula de ciência, e esteja pensando: hoje a gente vai aprender como ter uma boa profissão, como estudar para a prova. Será? Fica aqui comigo e durante toda essa lição você vai começar a entender que dom é esse da palavra da ciência. Amém? E aí a gente vai seguindo. Se você tiver sua lição em casa, você pode estar abrindo. É a lição 3. E a gente começa falando sobre a palavra dom. A semana passada a gente já disse o significado e hoje eu vou voltar a dizer para você. Dom significa virtude, aptidões, talento. Alguma coisa que você tenha. Então, esse é o significado da palavra dom. E lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 8, a gente vai ler o seguinte: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. É esse o texto bíblico da nossa lição. Nesta aula, a gente vai tratar do dom da palavra da ciência como meio de trazer o conhecimento dos mistérios de Deus para toda a igreja. E a tarefa de tomar decisões, de fazer escolhas, é um tanto desafiadora, para qualquer pessoa. Imagine para você, que é pré-adolescente. Então, tomar decisões é algo muito difícil. É bem verdade que a gente não pode escolher a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, em qual família vamos nascer. A gente não pode. Mas existem outras coisas que podemos fazer escolhas, sim. Nós podemos escolher qual profissão vamos ter, com quem vamos casar, quantos filhos vamos ter. Então, são escolhas que nós vamos poder fazer. Então, você pode fazer essa escolha. Porém, o mais importante em todas as nossas escolhas é procurar sempre conhecer qual é a vontade de Deus. Lembrando, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Por isso a gente precisa buscar mais de Deus para daí a gente tomar as decisões, fazer as nossas escolhas. Então, você não deve escolher nada sem antes conversar com Deus e pedir a sua orientação. Quanto mais a gente conhece de Deus, que as nossas chances das nossas escolhas darem certo, elas podem vir a acontecer. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais as suas decisões elas têm possibilidades de dar tudo certo. E aí, os tópicos da nossa lição é conhecendo mais de Deus, conhecendo para ensinar, revelando os mistérios de Deus e revelando o conhecimento para a vida. Lá no livro de Oséias, capítulo 6, e o versículo 3, o que é que o profeta nos diz? Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. O profeta Oséias, ele declarava, ele sabia do desafio que era se relacionar com Deus. Um Deus tão maravilhoso, tão grande, tão perfeito diante da nossa pequenez.
foi que ele fez? Convocou o povo, a gente precisa conhecer mais e mais desse Deus. E é um conhecimento que não se esgota, é um conhecimento que não tem fim. Então vamos fazer o quê? Conhecer e prosseguir em conhecer. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você tem para conhecer dele. Então o profeta Oséias, no capítulo 6 e o versículo 3, ele estava convocando o povo a isso, para que eles pudessem conhecer mais e mais do nosso Deus. E nos faz lembrar que saber algo sobre uma pessoa não quer dizer que a gente realmente conhece. Não quer dizer que a gente realmente tem um relacionamento com ela. Ah, eu posso conhecer Joãozinho. Eu posso conhecer a Aninha, que é lá da escola. Ah, eu sei onde a Aninha estuda. Ah, eu sei quem é a mãe e quem é o pai de Joãozinho. Mas você sabe o que Joãozinho gosta realmente de comer? Você sabe realmente o que a Aninha gosta de fazer? O que deixa ela triste? O que deixa ela preocupada? Não. Por quê? Você apenas conhece de vista. Então é necessário que a gente tenha o quê? Um relacionamento. Para daí a gente verdadeiramente conhecer Aninha, conhecer Joãozinho. E com Deus não é diferente. A gente precisa, para conhecer a Deus, é preciso ser o quê? Para ter um relacionamento com Deus, a gente precisa de quê? Ter mais conhecimento dele. Entender mais sobre Deus. E daí a gente vai poder ser amigo dele e saber mais e passar para outras pessoas. E Deus, vendo isso, o que foi que ele fez? Pegou algumas pessoas e deu o dom da palavra da ciência, para que elas pudessem ter o conhecimento de quem verdadeiramente era Deus. E daí poder passar para outras pessoas, para ter um conhecimento mais apurado de quem é Deus, de como é o Evangelho, de como é a aplicação do Evangelho. Então, Deus escolheu algumas pessoas para lhe dar esse dom, para que hoje nós pudéssemos aprender mais dele e entender esse Deus. Às vezes a gente pega a Bíblia, né, lê um versículo e não consegue entender. E às vezes chega alguém lá na igreja, lê o mesmo versículo e explica de uma forma, você, eita, era isso que Deus queria me dizer. Então, são essas pessoas que Deus acaba se utilizando para que hoje eu e você possa entender mais sobre os mistérios que ele tem. E o segundo ponto é conhecendo para ensinar. Primeiro a gente já fez o quê? Conhecendo mais de Deus. E agora a gente vai conhecer para ensinar. E a tarefa de ensinar os outros sobre a verdade da fé, sobre a profundidade de Deus, é uma tarefa muito linda. E você esteja pensando, eu sou pré-adolescente, eu não preciso estar me preocupando com isso, não. Eu tenho muita coisa para viver ainda. Não, será? Por quê? Você pode estar lá no seu curso, na sua escola, e algum coleguinha chegar e dizer, por que tu sempre vai para a igreja? Por que tu canta tal louvor? Por que tu não faz isso? E vai ser o momento certo de você falar sobre Jesus para aquele seu coleguinha. E ser esse instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas possam conhecer a Jesus. Então, na igreja, Deus tem dado a diversas pessoas o dom da palavra, da ciência, né? Mesmo que nós não tenhamos esse dom, mas a gente pode desfrutar ouvindo essas pessoas e aprendendo cada vez mais. Mas existem outras formas que nos leva a ter o conhecimento e poder estar ensinando para tantos outros. O primeiro dele, tanto para conhecer outras pessoas como para conhecer o próprio Deus. E o primeiro dele é a oração. É um momento que a gente tem de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. É quando a gente conversa as nossas dores, as nossas dificuldades, os momentos de alegria, e Ele nos ouve, e Ele nos ajuda. Então, o momento de oração é um dos momentos que nos leva, nos liga mais a Deus. Outro momento é a leitura da palavra, é estar buscando conhecer cada vez mais os mistérios do nosso Deus. Aí você pode também se aproveitar do quê?
da escola bíblica dominical, da doutrina, dos cultos de estudo, da oportunidade quando alguém está dando uma saudação, está pregando. É o momento que você precisa para aprender mais de Deus. E daí poder passar um pouco do seu conhecimento para outras pessoas. É assim que a gente vai crescer como corpo de Cristo. E o terceiro ponto diz assim: revelando os mistérios de Deus. E a lição nos faz lembrar dos discípulos no caminho de Emaús, quando já fazia uns dias que Jesus ele tinha morrido, mas ressuscitado, e muita gente se ouvia falar sobre Jesus. E naquele momento, os discípulos no caminho de Emaús começavam a conversar, e o mestre estava junto com eles, mas eles estavam desapercebidos. Não se deram conta que aquele era Jesus que estava com ele. E quando a gente busca e tem o dom da palavra, da ciência, isso se torna mais simples. A gente consegue muito bem entender quando Deus está conosco, quando Ele está caminhando lado a lado, quando Ele nos manda fazer alguma coisa. Então a gente fica sabendo, e não que nem os discípulos, que estavam desapercebidos de tudo que estava acontecendo ao seu redor. Né? Então, a gente precisa buscar cada vez mais de Deus para que a gente possa entender os mistérios que Ele tem revelado para a nossa vida. E o último ponto fala assim: revelando conhecimento para a vida. Lá em João 10:10 diz assim: eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Isso foi Jesus dizendo, né? Olha, eu vim para que vocês tenham uma vida. Mas não é qualquer vida não, viu? É uma vida boa, cheia da graça, cheia da bondade, cheia da misericórdia do meu Pai. Vocês vão passar por momentos difíceis? Vão passar. Mas uma coisa é certa, a minha graça vai estar com você. Então Jesus ele estava dizendo isso, que veio para as ovelhas, para buscar cada uma e para dar uma vida cheia da misericórdia, bondade e graça do nosso Senhor Jesus. E o conhecimento de Deus, desse nosso Deus, também nos auxilia no caminho para a vida eterna. Porque a gente sabe que a gente não veio para esse mundo por acaso. Deus ele tem inúmeras coisas para fazer através da nossa vida. E tem um céu preparado para mim e para você. E através desse conhecimento que Ele nos dá, Ele nos faz ter sede cada vez mais, né, de seguir para o caminho da vida eterna, que é junto de Cristo. E aqui a lição nos lembra a história da mulher samaritana, quando ela se encontra com Jesus, e aí ele fala sobre a água, e diz a ela, se ela soubesse quem é que estava pedindo aquela água, né? Era a água que daria para a vida eterna. A água que mudaria a sua história, que traria algo novo para o seu viver. E era isso que Jesus ele queria estar mostrando para a mulher samaritana. E não é diferente nos nossos dias. Jesus ele tem a água da vida, né? A água que transforma, a água que muda qualquer que for a situação. Basta tão somente que a gente possa entregar a nossa vida e acreditar que Ele veio ao mundo por amor a mim e a você, e que tem uma vida eterna ao lado dele, né? Construída para cada um de nós. E o tema e os textos que acabamos de ler, né? Então hoje a gente já conhece mais de Deus. A gente já entende que precisa ter um relacionamento. Não é só de ouvir falar, mas que a gente precisa o quê? Orar, precisa ler, precisa frequentar a escola bíblica dominical, os cultos de doutrina, de ensino. Tentar parar para ouvir aqueles que têm algo a mais de Deus, para que a gente possa conhecer cada vez mais dele. E que esse conhecimento não precisa ficar só para mim. Não precisa ficar só em você, mas a gente precisa passar para outras pessoas, para outros adolescentes que, assim como você, precisa conhecer mais do nosso Deus. E a partir desse momento que eu já
tenho um relacionamento, já estou aprendendo para ensinar, eu já consigo entender os mistérios que Deus tem para a minha vida. E daí eu consigo entender que não estou sozinha, mas Deus, Ele sempre está comigo em todos os momentos. Quando eu chego na escola, quando eu vou na rua para fazer alguma coisa, quando eu estou lá em casa e meus pais foram trabalhar, Deus, Ele não nos deixa, sempre está junto conosco. E aí Ele vem revelando e mostrando que há um caminho que nos conduz à vida eterna. E só Ele que tem para nós. Então, que vocês possam meditar em cada trecho dessa lição, possa estar estudando em casa e sabendo que o dom da palavra da ciência, Deus, Ele tem determinado para todos. Que Deus em Cristo permaneça vos abençoando. Um ótimo domingo. E no próximo domingo estamos aqui novamente, tá certo? Aguardamos vocês.